Vamos lá. Francisco, que chegava a Terne, ouvindo um mel a cantar, de modo a parecer um desafio ao seu próprio dom. Aproximou-se do pássaro e cantou com ele um dueto sem precedentes. Francisco e o pássaro cantaram as duas vozes. Passado longo tempo naquela arte, o poeta humano, não suportando o ritmo da ave cantora, pediu para parar. O pássaro deu umas voltas em torno de seu companheiro, desdobrou-se em uma sinfonia estridente e desapareceu como encanto em uma grande extensão de árvores próximas. Com mais alguns quilômetros de caminhada, Francisco deparou com uma multidão de peregrinos que vinha ao seu encontro. Gente, tá difícil. Vamos lá. Francisco, emocionado, com tanta gente ansiosa pela sua palavra, na palavra de Cristo, começou a pregar o Evangelho. Em dado momento, um mel regressou, dirigindo um bando da mesma espécie. Milhares de pássaros, todos cantando e voando em torno da multidão, ficando a voz de Francisco abafada pela cantoria. Francisco calou-se. Os pássaros redobraram os encantos, todos de uma só vez. A certa altura, os sons tornaram-se estridentes demais para serem suportados, e a multidão já se inquietava. Francisco, em um gesto de amor à natureza divina, na expressão divina daquelas vidas em evolução, levantou os braços para o alto e, em tom de humildade, falou aos merros com delicadeza. Meus irmãos, estou sentindo muita alegria em conhecê-los a todos. É para mim grande satisfação tê-los juntos a nós, nesta festa ante a natureza. Como é bom ouvi-los, compreendendo que estão ajudando na harmonia da natureza e fazendo a vontade de Deus, na alegria de Cristo. Que a nossa Mãe Santíssima os abençoe a todos, agora e eternamente. Eu lhes peço, com toda a humildade de meu coração, no grau que eu possa ofertar-lhes, com toda a paciência naquilo que posso lhes dar, com todo amor pelos poderes do Mestre Jesus, que se calem um pouco, para que eu possa falar do Evangelho a esse povo que está sedento da palavra de Deus. E se for do agrado de todos, que assim seja. Ficarei muito contente com todos vocês, e a minha gratidão será bem maior do que todas as alegrias que tive no mundo até agora. Vocês, como nós, são filhos de Deus, e o amor do Pai Celestial lhes deu tudo para a felicidade, a natureza para viver, os campos, os frutos, as sementes, as asas para voar, e o dom de cantar para Ele, que sempre ouve seus filhos do coração. Eu, como menor de todos, peço-lhes que se calem,
para que eu fale aos irmãos que me desejam ouvir. Os pássaros silenciaram-se, espalhando-se pelo chão e pelas árvores, e Francisco recomeçou o seu sermão, tendo como templo a Mãe Natureza. Discorreu sobre a vida do Cristo, no anúncio dos velhos profetas, sobre a missão de Moisés e os trabalhos dos discípulos de nosso Senhor. Recordou a renúncia dos companheiros do divino amigo e o sacrifício de muitos deles. A morte de inúmeros seguidores do Evangelho no Coliseu de Roma e em praças públicas, e do sangue que foi derramado como cântico de louvor à vida, que não tem fronteiras e continuou em todos os rumos. Quando terminou a sua prédica, as aves alçaram voo, como que festejando a multidão que sempre crescia ao passar dos minutos, e cantaram como nunca. Francisco observou em torno dos pássaros luzes que se intercruzavam naquele ambiente livre da vida, simples e formosa. Entidades espirituais, com mãos entrelaçadas, cantavam hosanas ao Criador, umas apresentando a forma de pássaros dourados, que ao farvalhar das asas desprendiam claridades benfeitoras em torno de essências, em forma de essências, em direção aos homens que ouviam Francisco, que, abençoando a todos com êxtase de emoção, disse com dignidade: meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos, a nós outros, a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que essa nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo, permita que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para a todos clarear. Eu de vez em quando mudo, viu, gente? É para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho, que o trabalho nos ajude no equilíbrio, que o equilíbrio nos ajude na saúde, que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Ele começa aqui falando da nossa ignorância, né? E para a gente, na verdade, é um despertar, né? Eu acho que eu vou reler esse pedacinho, se vocês não importarem. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Né? Onde está a beleza? Né? Por que ser bom? Né? Por que ser humilde? Qual o objetivo de ser humilde? Né? Então ele vai dissertando aí o porquê das coisas. Né? Então vamos lá.
Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que essa nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho, que o trabalho nos ajude no equilíbrio, que o equilíbrio nos ajude na saúde, que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus, abençoa todas essas criaturas que vieram em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. Que a tua mãe seja mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa os pássaros nas suas trajetórias, abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profundo e, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa à maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. Eu, na qualidade de teu menor servo do mundo, curvo-me, como faço agora, sob a terra quente e benfeitora, e beijando-a, beijo-te o coração da eternidade. Que rico, né, gente? Muito lindo. Pai Francisco lembrou-se do pedido de Inocêncio III para que fosse a uma das cruzadas. Fosse qual fosse o seu interesse. Ele, Francisco, tinha diretrizes marcadas na própria consciência sobre o que deveria fazer, em consonância com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela certeza absoluta de que somente o Evangelho poderia trazer a paz nos corações dos povos, tornou-se o elo de ligação da luz nas trevas, e era o ponto de onde a alma em atraso poderia começar a sua jornada de educação individual. Com sua corte de discípulos, partiu de Porciúncula para o porto marítimo de Ancona, onde deveria tomar o navio para o Oriente. Entre os companheiros de Assis havia uma forte agitação. Todos queriam acompanhar o mestre, no sentido de dar o testemunho preciso em favor da grande missão de evangelização das criaturas, onde quer que fosse. O Oriente
Era terra muito falada, e eles tanto queriam conhecê-la como levar de volta a palavra do Divino Mestre, que pela vontade de Deus nascera naquela região, na Palestina, onde seus discípulos e a Mãe Santíssima foram o cortejo de anjos que desceram dos céus à terra para que as profecias se cumprissem. Quando Francisco chegou ao porto com os discípulos, surgiu um grande problema, o da escolha de quem haveria de seguir com ele. Não ficaria bem ele mesmo escolher, pois poderia suscitar ciúmes, o que seria o mais certo. Mesmo dentre os espíritos esclarecidos, o ciúme é qual gás finíssimo que penetra nas aberturas mais sutis das almas. Sem percebermos, sentimos ciúme de gente e de coisas, dependendo do momento e do que está em jogo. Francisco, conhecedor dessas fraquezas humanas, sempre se apegava às palavras do Cristo, quando nos recomenda vigiar e orar, para não cairmos em tentações. Senti uma intuição benfeitora. Teve a ideia de chamar uma criança que passava. Abraçou-a e conversou com o garoto sobre as alegrias que poderiam levá-lo à felicidade. O menino, educado, falou-lhe o nome de seus pais, onde morava e o que estava fazendo ali no porto. Um homem de Deus pegou a criança nos braços, beijou-a com ternura e colocou os discípulos em fila e falou com o garotinho. Esse Francisco é esperto, né, gente? Meu filho, como diz o outro, saiu de uma sinuca de bico estrategicamente. Não, perfeita essa. Uma criança é uma criança, né? A junidade da criança, né? E a alegria da criança. Meu filho, quero te pedir uma coisa muito interessante para mim e para Deus. Que escolhas dentre esses homens, meus amigos, os que devem ir comigo para o Oriente, para a terra onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Deve escolher o que achares conveniente. Vai, meu filho, fazer esse trabalho tão difícil para mim. Colocou no chão o menino, que avançou uns passos em direção ao grupo, e a mesma mão de luz dos momentos decisivos de Francisco levou a mão do garoto a apontar 12 dos discípulos que choraram de emoção. Os demais ajoelharam-se, agradecendo a Deus pela confiança dos céus. De ficarem no lugar de Pai Francisco, com a grande responsabilidade da exemplificação do Evangelho de nosso Senhor. Francisco, tomado de alegria, tornou a beijar a criança em gratidão aos céus por aquele pequeno instrumento de escolha dos seus companheiros. Despediram-se e partiram, uns para Assis e outros com guia espiritual, demandando as águas que interligam os continentes. Quer parar aí, Romulo? Pois eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Porque daqui para frente vai de uma nova caminhada, né? Eu estou usando o pêndulo. Esse menino aí tá sendo o meu pêndulo. A hora que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu uso o pêndulo. Agora eu tô... Que lindo.
Nessa semana, a gente leu um pouquinho também sobre os ciúmes, né? E a, a gente falou sobre ciúme, a gente falou sobre posse, né? Sobre o desapego. E vem agora a lição de Francisco para nós, né? Olha que bênção, olha que bênção. Como a espiritualidade nos guia, como ela vai apresentando para e passo para o nosso amadurecimento, para o nosso entendimento. O ciúme é como um gás, né? Rarefeito, e vai devagarzinho, vai envenenando até te matar. E estou lembrando um ditado que meu pai falava: o mal se mata pela raiz. E Francisco, sabiamente, para não criar o ciúme, já tomou uma providência divina, né? Ele orou, pediu ao Pai, né? E assim a gente tem que fazer, para que a gente não tenha apego, para que a gente não tenha ciúme, porque a gente é humano, a gente tem ciúme das coisas e de pessoas. Né? Na leitura, a gente começou a ler, acho que foi na leitura de segunda-feira, a gente começou a falar sobre ciúme, sempre eu colocava ciúme de pessoas, né? Mas a gente tem ciúme também de objetos, né? De coisas. E nada nos pertence, né? Nada. E tudo está aqui para que possamos usar bem, para construir o bem. Tudo. O dinheiro que a gente tem na carteira, fruto do nosso trabalho, é para fazer o bem. A roupa é para nos vestir, né, e proteger. E se vem uma nova, vamos dar outra e vamos dar as novas também, né? Não se apegar a nada. E não deixar despertar os ciúmes em ninguém, nem em nós mesmos, né? A gente tinha um exercício no nosso grupo, né? Fernanda, Diva aí conhecem, de desapego, né? De você se ver já desencarnado e observando a sua casa, a sua família, como as coisas se desenrolariam ali, né? Então, falei, bom, imaginando, né? Não, tô bem, né? Já fiz, tá tudo certo. Aí ontem eu vi assim, chegar um tempo em que as casas não serão nossas. Então, qualquer pessoa vai chegar na sua casa, abrir ali a sua geladeira, pegar a comida, deitar na sua cama, dormir, qualquer pessoa. E aí, eu falei, olha, outro exercício que eu tenho que começar agora a fazer, é de compartilhar. E nesse compartilhar a vida, né? Nós temos uma característica muito primitiva, né? Característica do momento que a gente vive, que é qualquer um que está conseguindo alguma coisa boa, a gente automaticamente se magoa, sente ciúme, né? Sente a vaidade, né? Quer alcançar aquilo também, não tem a alegria de sentir o outro, né? É muito natural que isso aconteça e é um exercício de despertar, né? Para que a gente se regozije também com o que o outro conseguiu, com o que o outro conquistou, né? De sentir realmente que somos um, que quando o outro alcança, quando o outro consegue, seja lá o que for, né? Esses dias também, nesses grupos de terapeutas, eu ouvi a pessoa falando, que não pode cobrar porque recebeu de graça, de deixar o julgamento. Cada um tem um motivo, cada um tem uma questão por estar cobrando, ou por não estar cobrando. Tudo faz parte do momento que cada um está vivendo. Então, se a gente conseguir olhar para a gente mesmo, se controlar, não julgar, né, compartilhar, é esse o nosso exercício, somos nós, né, e fala que o julgamento, porque no início a gente começou falando sobre a reencarnação, né, falando não reencarnar mais, ou coisa assim,
cada vez que eu fico no julgamento, que eu fico falando, as palavras têm uma força. Cada vez que eu critico, que eu falo isso, eu estou criando mais milhares e milhares de anos aí para eu poder ficar reaprendendo a simplesmente, né, me silenciar, tá feliz com o outro, ou tá compartilhando. Se o outro teve uma dificuldade, o que eu posso fazer para auxiliar? Né? Não, o outro está ali falando, eu estou julgando, nossa, mas ele está falando, ele vai ter, ele vai ter mais problemas, mas eu estou já no julgamento, né? Então, como que eu crio uma aura diferente? Como que eu compartilho um momento diferente? Como que eu posso auxiliar? Tudo, momento, assim, tudo trabalhar eu mesmo, né?